Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui, 2h45 da tarde, para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe para nós de ensinamento. Qual a declaração de amor que Ele tem para nossa vida hoje, né? O que Ele quer que a gente entenda da palavra dele, para que a gente possa nos converter verdadeiramente, que a gente possa ser cristãos autênticos, verdadeiros, né? Com ânsia de mudança para fazer a vontade dele, né? Então, cada dia a gente pode se alimentar um pouquinho da palavra de Deus, né? E aprender e desejar mudança. E hoje a gente vai ver o que ele trouxe para nós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de João. Livro de João, no capítulo 10, no versículo do 11 ao 18. E a palavra diz: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida por retomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje Jesus vem nos dizer que Ele é o nosso pastor, né? Ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas, né? Aquelas ovelhas que faz parte do curral e as ovelhas que ainda não fazem parte do curral, né? A palavra de Deus, ela fala como se fosse uma historinha. Muita gente não entende por isso, porque ela vem sempre com parábolas, sempre assim, para que a gente possa tirar para a nossa vida, né? O que significa. Aí Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aí aqui a palavra, você pode observar que a palavra fala em pastores, em pastor, que é ele, em mercenários e em lobo, né? Quem seriam os mercenários? Os mercenários seriam os falsos pastores, né? Hoje, nesse domingo, dia 21, né? A gente lembra com essa passagem do Bom Pastor, né? Que os nossos padres, né, é o nosso pastor aqui na terra. Mas também existe os mercenários, né? Existe aqueles que trabalham pelo dinheiro, pela ganância, né? E existe aqueles que vivem verdadeiramente o seu sacerdócio, né? A sua vocação, vamos se dizer assim. Então, devido a essa palavra, a igreja nos lembra, pede que rezemos pelos nossos padres, para que sejam pessoas verdadeiramente certas, pessoas que vivam o seu sacerdócio, né? Verdadeiramente, né? Sem estar com sacanagem por trás, né? Sem estar querendo comprar a comunidade com dinheiro, né? Então a palavra diz e afirma que existem esses mercenários, né? E a palavra é bem nítida.
são os que trabalham por dinheiro. A gente sabe muito bem do que se trata isso aqui, trazendo para a nossa vida de hoje. A gente vê quantos mercenários, quantas pessoas a gente encontra na nossa vida, principalmente nesse meio de religião, né? Que a gente pode dar o nome de mercenário, né? Por quê? Porque o que importa para eles é o que entra na igreja. É o dízimo, é a quantidade de dízimo que você dá, é a quantidade de bens que você doa para aquela comunidade ali, né? Para aquela igreja ali. Então ali é o que vale. Eles não estão nem aí para a tua salvação. É como se diz, quando o lobo vem para atacar, eles são os primeiros a correrem. O lobo, que a palavra fala aqui, é Satanás. É o encardido, como dizia Padre Léo. É aquele que sempre vive trabalhando para nos derrubar, trabalhando para nos tirar da mão do pastor. É o lobo, né? E aqui a palavra diz, Jesus diz, eu sou o bom pastor, né? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida dele por nós, para a nossa salvação, não é isso? E aí a palavra ela diz que existem as ovelhas que já estão no curral, junto com o pastor, e existem as ovelhas que ainda não estão. E mesmo assim Jesus, ele continua dizendo que também está com essas pessoas. Então o que é que acontece? Essas ovelhas aqui, as ovelhas que já estão no curral, são as pessoas que verdadeiramente, os cristãos que encontraram Jesus já na vida, os cristãos convertidos verdadeiramente, os cristãos que verdadeiramente vivem a palavra de Deus, que verdadeiramente se esforça para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus diz aqui, eu conheço as minhas ovelhas e elas escutam a minha voz. Ele quer dizer, quando o pastor está ali chamando suas ovelhas, ela não vem? E sempre não existe assim, aquela mais desgarrada, como se diz. Aquela que sempre se desvia, aquela sempre que fica mais atrás, aquela sempre que se distrai comendo alguma coisa no caminho, né? Em se tratando do animal e do pastor, ou seja, do homem que cuida daquele rebanho de ovelhas ali, né? Em se tratando disso. Em se tratando de nós somos a mesma coisa. Existe aquelas pessoas que já são convertidas, que fazem a vontade de Deus verdadeiramente, que está escutando a sua voz. Porque assim, quando a gente verdadeiramente tem uma intimidade com Jesus, verdadeiramente a gente começa a entender o que significa isso aqui, a gente escuta Jesus falar com a gente. Quando a gente vai se desviar, quando a gente vai fazer algo de errado, a gente escuta, o Espírito Santo nos acusa e fala, não faz, tá errado, né? Você lembra logo de alguma passagem aqui que diz respeito àquele pecado que você vai praticar. Então você vê, você relê e você diz, eu não posso fazer aquilo. Mesmo que a minha carne ela esteja gritando para fazer, eu não vou fazer. Porque o meu pastor não vai se agradar disso, não é assim? Então, aqui a palavra fala do pastor que pastoreia ali as suas ovelhas, o animal. Mas aqui trazendo para a nossa vida, somos nós. O pastor aqui é Jesus Cristo. Quando ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Então, você que é convertido, você que tenta, cai aqui, levanta ali, pede perdão aqui, se confessa ali, mas está sempre ali, na luta, para fazer a vontade de Deus. Você, Jesus lhe conhece. Mas a palavra também diz que ele também conhece quem está fora. Ele também conhece quem está no mundão, quem está fazendo as coisas erradas. Ele também conhece aquelas que não entendem nada da palavra de Deus.
nenhuma delas está fora da visão de Jesus Cristo, não. Então não adianta para as pessoas que pregam, para as pessoas que estão no mundo, que elas estão no inferno, porque não é verdade, né? Jesus ama a todas. A única diferença é que umas escuta a voz do pastor quando ele chama. A única diferença é que você que é convertido, você escuta a voz do pastor. Você que é convertido, você se sente na tentação de fazer algo errado, e muitas vezes você escuta a voz do pastor e você para no caminho, você não faz, porque você quer obedecer ao pastor. Você quer ir atrás do pastor, como vai aquelas ovelhinhas ali, né? Atrás. Ele vai chamando e elas vão indo, né? Mas aquela ovelha que muitas vezes fica no caminho, aquela ovelha que muitas vezes para comer alguma coisa no caminho e não consegue seguir o pastor, ele também está de olho naquela ovelha. E a palavra diz que ele volta para buscar. Ele volta, ele bota aquilo no ombro, ele leva com toda a paciência do mundo, mesmo aquela ovelha arredia, aquela ovelha, né, brava, aquela que não quer saber, né? Não quer saber de obedecer o pastor, trazendo para a nossa vida, mesmo aquelas pessoas que estão no mundo, mesmo aquelas pessoas que não entendem a palavra de Deus. Jesus, que é o nosso pastor, nos ama e está de olho nelas. E a palavra vem dizer que um dia todos seremos um só rebanho. Um só pastor e um só rebanho. Não existe vários pastores. Só existe um rebanho a seguir. Só existe um pastor a seguir. Né? Se é que você me entende. Só existe um pastor. Então, Jesus, ele quer que você se transforme nesse domingo. Que você possa refletir naquilo que você anda errado. Aonde está a sua rebeldia? Você que é uma ovelha desgarrada, uma ovelha que muitas vezes conhece a palavra de Deus, mas não quer saber da palavra de Deus, quer saber das coisas do mundo. Quer saber de fazer a sua vontade. Não, hoje eu quero fazer isso aqui, eu vou praticar. Ou seja, viver como se não houvesse amanhã. Será que você é assim? Será que nós estamos sendo assim? Né? Muitas vezes a gente participa de igreja, vivemos dentro da igreja, mas a gente, quando se diz é para mudar, é para seguir o pastor, é para deixar de ser arredia, a gente não quer. Né? E aí Jesus diz, eu também estou de olho naquelas pessoas. A gente tem que deixar. A gente tem mania de julgar quem está fora da igreja. Cara, é impressionante como a gente julga as pessoas que estão fora da igreja. A gente acha que as pessoas que estão fora da igreja, porque a gente está dentro da igreja, porque a gente sabe da palavra de Deus, porque a gente entende, né? Muitas vezes porque a gente vive, a gente acha que aquela pessoa ali não está sendo vista por Deus. Que quem manda na vida daquela pessoa é o inimigo. Por quê? Porque a pessoa ela continua lá. Eu não encontro a quantidade de pessoas que chega para mim e aponta quem está lá no forró, quem está lá, né, vivendo a sua vida do mundo, vamos se dizer assim, desregradamente, né, porque eu tô cansada de dizer que não é pecado você dançar um forró, não é pecado você ir para uma festa, não é pecado você tomar uma lata de cerveja, né? Com moderação. O pecado está na embriaguez. Através da embriaguez, você vai seguir outro rumo que vai te dar outros tipos de pecados aí. Então, assim, não é por isso, não é porque você vai no forró, não é porque você toma a sua cerveja com a sua família, que você vai, que Jesus não olha para você. Que você é aquela ovelha que pode não estar no curral,
aqui, junto com as convertidas. Mas você está lá e Jesus está de olho em você. A palavra diz, o próprio Jesus fala, né? Porque Jesus, ele não quer perder ninguém. Eu não entendo como é que existe aí meia dúzia de pessoas que vivem dizendo aí que vai para o inferno. Tudo vai para o inferno, sabe? As portas do inferno tá aberta e vai ser muita gente, viu? Vai ser muita, porque assim, a minoria vai para o céu. Do jeito que esse povo pinta aí, a minoria vai para o céu. Não é bem assim que a palavra diz aqui. Jesus diz. Quando Jesus diz aqui, quando Jesus diz que, deixa eu procurar aqui, a ovelha, aqui, a ovelha que está fora, ela não está no curral. O curral significa aqui o lugar das ovelhas, ou seja, aonde tem aquele rebanho de ovelhas ali. Mas a palavra diz que tem umas que não está presente, não está ali, ou seja, as que estão na igreja, as que estão fora da igreja, então existe uma divisão, e é bem nítida essa divisão aqui, né? E Jesus diz, eu também estou com ela, elas vão me ouvir. Aí a palavra diz, Jesus diz, que nós precisamos escutá-lo. A gente precisa escutar. Porque ele diz aqui, ó, elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, né? Elas me conhecem. Por que a gente conhece Jesus? Porque a gente escuta ele falar no nosso coração, né? A gente escuta ele falar. Para as pessoas que não entendem, que nunca tiveram essa experiência, acha sim uma coisa assim impossível, mas não é. A gente escuta no nosso coração Jesus falar conosco quando a gente vai fazer algo errado. Isso quando a gente já está ali na presença de Deus, tentando cada dia ser melhor, tentando mudar, indo à igreja, pedindo ao Espírito Santo discernimento para mudar conforme a vontade de Deus. Então você sente. Isso não te tira da tua realidade de ser humano, né? Não te tira da tua realidade de ser humano, porque nós somos humanos. Nós sentimos tudo que a carne nos pede. Aí muitas vezes você quer praticar aquilo ali que é errado diante dos mandamentos de Deus, tu quer praticar, mas tu não consegue dar um passo à frente. Por quê? Porque tu escuta a voz do pastor. O pastor está te chamando, minha filha, não faça isso, tá errado. Minha filha, não faça isso, que você vai perder isso. Minha filha, não vá adiante. Não vale a pena você se envolver com certo tipo de coisa. Então você lembra, você escuta. Isso é escutar a voz do pastor, que a palavra diz aqui. Isso é escutar a voz do pastor. Minha filha, não vá por aí. Não faça isso, você está errada. Não é do meu agrado que você faça isso. Mesmo que a tua carne ela esteja gritando para que você viva. Seja lá um relacionamento errado, seja lá roubar, matar, destruir, né? Jogar falso testemunho nas pessoas. Então é isso. Você sabe quando você está errando, né? E para isso a gente precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa ter uma intimidade com Jesus Cristo todos os dias, para que a gente possa escutar a voz dele. Quando a gente tiver com o pé a ponto de pisar na lama, né? A gente possa escutar o pastor chamando. Minha filha não vai, meu filho não vai, isso aí é roubada, isso aí você vai ofender meu coração se você for fazer isso, se você for praticar isso, né? Porque você já sabe de tudo, você sabe o que eu quero para você, eu quero vida para você, eu não quero morte. Como que depois que você entendeu isso, você vai cair naquilo ali que não vale a pena? Muitas vezes são coisas que não te edificam, são coisas que... são pessoas que vai só te usar,
vamos se dizer assim, se tratando de relacionamentos, são pessoas que vão só te usar e jogar fora, te deixar na lama, te deixar triste, né? Como que tu vai fazer isso, né? Em questão, em se tratando de ladrão, de roubar, o que é que tu vai adquirir? Prisão, né? Tu vai perder a tua liberdade, né? Em questão de tu sentar para falar da vida de A, de B, de C, quem morreu, quem ressuscitou, quem tá para morrer, né? O que é que tu ganha com isso? Tu não ganha nada. Só vai ganhar fama, confusão na tua porta, porque o disse-me-disse é grande quando você entra dentro de uma fofoca, né? Aí Jesus fica te alertando, não faz isso, tu sabe da minha palavra, não faz. Vai cuidar lá de um lavar um prato, varrer uma casa, passar um ferro aí na roupa do marido, né? Ver aí o que tá fora do lugar para colocar, né? Então, Jesus vem nos alertar sobre essas coisas e também nos dizer hoje que Ele é o bom pastor, Ele deu a vida por nós, né? Então que a gente possa reconhecer isso, que a gente possa fazer um esforço de escutar a voz do pastor na nossa vida, né? E tirar essa ideia que a gente tem, esse achismo que a gente tem, de que as pessoas que estão fora da igreja, fora do curral, como a palavra diz aqui, elas estão no inferno, porque elas não estão no inferno. Jesus, ele está de olho nelas, o pastor está de olho nela. E para a gente entender melhor, quando ele fala na ovelhinha, né, a ovelha desgarrada, aquela que se perde, quem lembra dessa passagem que ele diz, né? Você tem suas 99 ovelhas, mas se uma se perder, você não vai atrás, você deixa todas as 99 e vai atrás dela. Então, quando você se perde e você sabe da palavra de Deus, Jesus está em busca de você. Ele vai lhe buscar, seja lá onde for. Ah, mas aquelas pessoas que estão ali fora, que não quer saber, que está pintando e bordando no mundo, essas pessoas não vão para o inferno? Vão para o inferno, se elas desacreditar que Jesus existe. Se elas verdadeiramente em vida, tirar da sua vida a sua fé, a sua esperança, né? Que Jesus Cristo existe. As pessoas, todos nós, se a gente tirar da nossa vida Jesus Cristo, a gente só vai ganhar o inferno. Mas enquanto a gente acreditar que Ele existe, né? Ele vai estar em busca de nós. Ele vai nos buscar onde quer que a gente esteja, né? Ele só precisa que a gente abra o nosso coração um pouquinho assim. A gente só precisa querer. A gente só precisa querer. Eu não entendi, era uma das coisas que eu não entendia, era essa abertura do coração, né? Eu escutava muitos pregadores de grupo de oração que eu participei, falar sobre essa abertura do coração. Quando ele dizia assim, você precisa abrir o coração para que Jesus entre. Enquanto você não abrir o seu coração para que Jesus entre, Ele não vai entrar, Ele não vai fazer a obra. Eu não entendia como que abrir o coração para Jesus entrar. Ele já está no meu coração, né? Mas não era nesse sentido. Está no nosso coração, Ele já está. Mas diante de uma situação que você quer ou que você não quer, Ele não pode invadir. Era sobre isso que eles falavam. Ele não pode invadir o teu coração. Ele é dono do teu coração, mas Ele não invade. Ele não invade para fazer a vontade dele, não. A vontade, em primeiro lugar, tem que vir de você. É dentro do seu coração que você tem que querer o sim ou não. Enquanto você está de coração duro, fechado, sem querer algo, ele não pode entrar para realizar nada. Por quê? Porque você não quer. Eu lendo essa passagem, eu me recordava, eu falando agora sobre essa coisa da abertura do coração, eu me recordava de algo que me aconteceu 45 anos atrás. Eu fui filha de um casal
né? E um casal de idosos. Fui filha de criação desse casal, ou seja, fui filha única desse casal. Até então, eu não conhecia a minha mãe. Eu conhecia a história, porque com 11 anos ela me falou que ela era minha madrinha e que contou a história. Falou que eu tinha irmãos, né? Sabia onde o paradeiro deles, e perguntou: você quer conhecer? Eu falei: não, eu não quero conhecer. Por quê? Porque eram pessoas desconhecidas para mim, né? Eu nunca tive esse desejo no coração de procurar essas pessoas. Por quê? Porque eu fui, além de ser filha de criação, eu fui muito bem criada, né? Eu fui criada com amor único. Eu não tinha irmãos. Então, assim, eu tive tudo. Era pessoas que tinham uma situação financeira bem. Então, assim, eu fui criada, vamos se dizer assim, berço de ouro, como se diz. Então, eu nunca senti esse desejo de procurar meus pais. Nunca. E eu casei. Então, sempre alguém da família falava: mas Maria, por que tu não vai? Eu conheço tanta gente que procura a mãe, o pai, quer saber da sua descendência, como foi, quer conhecer os irmãos. Tu sabe que tu tem irmãos, tu sabe que tu tem tua mãe viva. Por que tu não vai procurá-lo? Isso porque eu não sinto vontade no meu coração. Eu não sinto, eu não tenho nenhum tipo de sentimento, eu não tenho mágoa pela minha mãe biológica. Eu não sinto nada, simplesmente, né? Por quê? Porque a minha mãe, ela me criou muito bem. Ela não deixou espaço. Fui criada com muito amor, muito amor. Então não houve espaço para eu sentir falta da mãe biológica. Então eu cresci e meu esposo sempre falava, o pai das minhas filhas sempre falava: tu não quer não procurar saber? Tu não quer saber a gente vai procurar, a gente vai ver como é, né? Porque cada um tem uma história. Não, eu não sinto vontade no coração. Eu não sinto. Então eu não vou procurar essa pessoa. Eu não sei do que aconteceu, né? Cada um tem uma história. Talvez é uma história que ela não queira mexer. A gente não sabe. E olhe que eu já era de igreja, né? Eu já tinha o discernimento. Mas eu não queria mexer. Eu não queria mexer com essa coisa. Eu vim entender essa coisa de abrir o coração, abrir uma brechinha para que Jesus entrasse e fizesse a obra depois disso que aconteceu. Então o tempo passou, eu com 43 anos. Quando eu tinha 43 anos, eu guardava umas cartas, né, que a minha mãe recebia da minha mãe biológica. Então sempre tinha carta procurando saber como eu estava, tal. E minha mãe nunca mostrou essas cartas para mim. E quando ela faleceu, que a gente foi, né, desocupar a casa, jogar algumas coisas fora, fazer aquela faxina, né, que tinha que fazer. Então, eu achei essas cartas. E aí, eu guardei essas cartas, guardei. Tinha endereço, tinha tudo, mas eu guardei as cartas. Guardei essas cartas, mamãe guardou com tanto carinho essas cartas, por anos e anos e anos. Eu vou continuar guardando essas cartas. Mas eu não sentia vontade de procurar essas pessoas. E aí um dia eu estava arrumando, fazendo faxina em casa, e eu me lembro que eu estava arrumando o guarda-roupa, uns documentos dentro das pastas, organizando, e eu tinha minhas duas filhas, né? Então a maior estava lá comigo. E aí a maior encontrou essas cartas dentro de uma pasta, encontrou as cartas. Mãe, que carta é essa? Umas cartas tão antigas, amareladas. Aí eu falei assim: essas cartas aí eram umas cartas que a sua avó biológica, minha mãe biológica, mandava para sua avó, Dona Celina, Vó Celina. E depois que ela faleceu, eu achei nas coisas dela. Já tinha o tempo da internet, né? Então minha filha caladinha disse: eu posso ler? Mãe, você pode ler? Pode. Aí ela começou lendo as cartas. Só que daí ela pegou uma das cartas onde tinha
informações que pudesse ir lá no computador e procurar, e foi bem quietinha lá no computador, mexer e pesquisar. E vocês não acreditam que essa criatura encontrou? Ela encontrou, né? Não pelo nome da minha mãe, mas pelo nome de uma das minhas irmãs, que nas cartas também citava, né? Aí ela encontrou. Na mesma hora ela volta. E ela volta branca, desconfiada, porque ela sabia que queria mexer com essas coisas. E aí ela chegou assim: mãe, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Esse menino, o que foi que tu aprontasse? Tu tá com uma cara que parece que tocasse fogo lá na casa. Aí ela falou: eu achei sua mãe biológica. Você quer ver? Aí eu disse: como que tu achasse minha mãe biológica, menina? Pela internet. E como é que tu sabe que é minha mãe, criatura? A internet tem milhares de pessoas, trilhões de pessoas. Como assim? O mundo inteiro tá na internet. Como que tu... Ah, mãe, a semelhança do seu rosto com o dela, né? Você olha de cara, você tem logo uma lembrança, né? E aí eu fiquei meio assim, eu disse: quero ver, né? Quero ver. Só que, antes de acontecer isso, há 15 dias, veja a abertura do coração para que Jesus faça a obra. 15 dias, eu acredito, um mês mais ou menos atrás, eu senti no coração o desejo de procurar na internet pelo nome dela. Não me pergunte o porquê, mas eu senti essa vontade. E eu me recordo que eu joguei o nome dela na internet. Mas as que apareceram não tinham semelhança nenhuma para comigo, né? E não tinha as informações, nomes dos filhos que batesse com os meus irmãos. E ali eu deixei para lá. Besteira minha tá procurando isso. Esqueci o assunto. Jesus, ele só precisou dessa brecha, desse pouquinho para que ele entrasse. Aí eu pergunto a vocês: mas e o outro lado? Né? Porque eu costumo dizer, quando o outro lado não quer, a coisa não acontece. Porque Jesus, ele não tem como entrar no coração do outro lado. Só que, para minha surpresa, o outro lado vivia pedindo também, né? Já vivia nos pés de Jesus. Eu puxei a minha mãe biológica em ser assim tão católica, né? Do pé roxo, como se diz. Porque ela também é. Então, ela também pedia essa graça. Porque desde aquele momento que ela foi obrigada a fazer isso, ela perdeu totalmente a sua vida, né? Segundo ela, segundo os relatos dos irmãos, ela nunca mais foi a mesma pessoa, né? Então, era uma pessoa depressiva, que precisava verdadeiramente desse perdão. Só que ela tinha prometido para minha mãe que nunca iria chegar para me buscar e também nunca iria me dizer. Só que assim, mamãe praticamente, ela foi obrigada a falar por ela ser uma pessoa idosa, entendeu? Então ela não tinha muito como esconder, porque as pessoas perguntavam. Eu comecei a me entender de gente e ficava me perguntando o porquê que ela tinha tanta idade daquele jeito, né? E aí ela tinha feito esse juramento para a mamãe, então ela não tinha como me procurar de forma nenhuma, né? E aí, para você ver, o outro lado tinha um coração, uma abertura, né? Tinha uma fenda, tinha uma abertura grande que desejava, que pedia, que adorava Jesus. Senhor, eu quero encontrar minha filha, pedir perdão por tudo que aconteceu. E foi aí que a coisa aconteceu. E aí aqui, por outro lado, em um pequeno momento, eu fui lá procurar, ou seja, eu quis por um pequeno momento. E aí ele entrou, né? E aí ele entrou. E quando ele entrou, a coisa aconteceu, né? Então aí eu vi a foto, quando eu vi eu não tive dúvida da primeira vez, porque vem o sentimento da raiz. Você olha, você já sente alguma coisa no coração e aí você já sente, você vê a semelhança com a pessoa e, por incrível que pareça, é a que mais parece. E
minha menina disse, a senhora vai falar com as suas irmãs? Eu disse não, logo de cara eu falei que não, né? Eu disse, não, não vou mexer com isso não. Né? Mas aí eu conversei com meu padre direitinho, falei com ele, e aí ele disse, olha, é o seguinte, você não tem nenhuma mágoa, você não tem nada, mas a pessoa do outro lado, ela pode estar precisando do seu perdão, né? E o perdão, ele cura. Você não sabe, né? Como está o coração dessa mãe. Então, assim, seria melhor que você procurasse. Então, aí eu fui procurei na internet mesmo, nessa rede social, procurei uma das irmãs, né? E aí a coisa aconteceu. E aí a gente se encontrou verdadeiramente, a história bateu, era a pessoa verdadeiramente e verdadeiramente esta pessoa precisava do perdão, né? Precisava do meu perdão. E eu dizia para ela, eu nunca senti nada. Eu nunca tive nenhum tipo de sentimento contrário à senhora. Porque é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Como eu fui muito bem criada, né? Tive o amor maior que uma criança poderia ter tido. Eu não tive espaço de sentir falta de mãe de ninguém, né? Então, assim, o perdão foi dado. Hoje ela é uma outra pessoa, né? Hoje ela é uma outra pessoa, hoje ela é uma outra pessoa. Agradecida demais, se ela já era uma pessoa de Deus, agora ela é mais ainda, né? Então, assim, de lá pra cá, foi tudo uma maravilha, né? Tudo bem. Então, assim, é como a palavra diz, né? É como a palavra diz aqui. Jesus, a gente conhece, Jesus conhece o nosso coração. Quando a gente abre o coração para escutar a voz do pastor, a gente escuta. A gente escuta porque a gente abriu uma brechinha do coração para entender as coisas de Deus. Então, quando Jesus fala conosco, a gente escuta. Então, é como ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também, né? Existem os mercenários, aqueles que enganam, aqueles falsos pastores que enganam, né? Aqueles a quem foi dada uma autoridade, aos líderes. Os líderes podem se considerar os pastores. Eles são os pastores e nós somos as ovelhas. Os padres são nossos pastores. Quem pastoreia uma igreja é o pastor daquelas ovelhas ali, né? Mas nem todos são verdadeiramente o pastor. Aquele que dá a vida, é isso que ele quer dizer. Nem todos que estão ali à frente de uma comunidade dá a vida, né? Se dedica ao cristão para que ele se converta, né? Quando a gente fala da vida, não é morrer, mas se dedicar 100% à sua comunidade, se dedicar 100% às suas ovelhas, né? Sabe, às vezes, vou citar um exemplo, às vezes de padres muito fechados, né? Que às vezes você tem vontade de ir lá, conversar, desabafar, mas eles são tão fechados que você se retrai, você não vai, né? Eu acho que eles não poderiam ser assim. Em se tratando das suas ovelhas, eles têm que dar uma abertura para que elas vá conversar, para que elas conheçam o pastor que ela tem. Porque o pastor daqui da terra é ele. A mesma coisa são padres e são pastores de outro tipo de igreja. Todos que têm o seu pastoril, todos que têm as suas ovelhas. Todos que gerenciam a igreja, vamos se dizer assim, em se tratando de pastores, em se tratando de padre, todos que têm o seu apostolado, que têm o seu dom, precisaria olhar mais para as ovelhas. As ovelhas, elas andam perdidas, muitas vezes perdidas na palavra de Deus, não entendem as coisas, enfim. Hoje é um dia que a gente precisa rezar pelos padres, pelos nossos pastores, né? Porque o pastor maior é Jesus Cristo. É esse aqui, ó, que
que nunca nos abandona. Jamais Jesus Cristo vai nos abandonar, né? Jamais ele vai nos abandonar quando o inimigo ele vem nos atacar. Jamais Jesus ele nos abandona quando o lobo vem nos atacar, nos jogar no pecado. Ele não, ele está ali do lado, chamando: venha minha filha, venha meu filho, não caia nessa do inimigo não. O lobo vai querer lhe pegar e você está querendo ir. Mas eu estou aqui do seu lado dizendo: não vá, não faça. Entendeu como é que é o negócio? Não faça. E muitas vezes você não está dando ouvido ao que eu estou falando, você está dando ouvido ao que o lobo está querendo. E aí quando ele fala nos mercenários, são os líderes que não tá nem aí para você. São aqueles líderes que você só vale o que você tem. São aqueles líderes que só deixam você participar da igreja se você pagar o dízimo. São aqueles líderes, né, que você precisa vender sua casa para dar de dízimo para a igreja. Dizendo que você vai ter 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 carros, que você vai progredir da noite para o dia. Esses são os mercenários que a palavra cita aqui. Então a gente precisa também ter cuidado onde é que a gente pisa, né? Cuidado nos mercenários que tem por aí. Aqueles que trabalham por dinheiro. Aqueles que estão ali somente consumindo o que você tem. Pensando somente no seu bel prazer, no seu, como é que se diz? Nos seus bens. Adquirido com o seu dinheiro, com o seu salário, com a sua casa, né? O único bem que você tem, muitas vezes, faz a sua cabeça para que você ganhe o céu. Um pedacinho do céu vale a casa que você tem aqui. Esses são os mercenários que a palavra cita, né? Os lobos aqui é o inimigo quando ele vem te atacar, quando ele quer te jogar, né? E muitas vezes a gente está numa tentação terrível, né? O lobo mau querendo nos pegar. E muitas vezes a gente vai procurar um padre, vamos dizer assim, e ele não tem tempo para nos ouvir, para nos confessar. Muitas vezes a gente chega, não. O dia da confissão foi ontem. Era para ter vindo ontem, não veio, tem confissão hoje não. Padre hoje não confessa não. Existe isso aí também, viu? Padre hoje não confessa não. Muitas vezes aquela ovelha está querendo se matar. Muitas vezes pode até sair dali com a ideia de se matar e se matar verdadeiramente. Mas a gente encontra por aí esses mercenários, né? Não é só de outras denominações que a gente fala, mas da nossa também existe. Então hoje Jesus trouxe essa palavra para que a gente possa meditar, né? Vamos verdadeiramente escutar a voz do pastor. Amém? Um bom final de domingo para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.